sou mentora de líderes com foco em construção de times de alta performance. A dica de hoje é: o que é autoliderança e como ser exemplo de uma? A dica é protagonismo. Os problemas que hoje um líder tem relacionados ao seu time, eles são resultado dos seus problemas de liderança. Então, quando a gente pensa em autoliderança, a gente pensa primeiro na transformação do líder, para depois essa transformação do líder se refletir na transformação do time. Inclusive, tem um autor bem conhecido dentro de liderança, o Ram Charan, que ele fala sobre gerencie a si mesmo antes de gerenciar outros. Essa frase, ela ilustra exatamente isso. A sua capacidade de se autoliderar, ela vai determinar também a sua capacidade de liderar outras pessoas. Mas geralmente a gente começa a trabalhar com outras pessoas antes da gente olhar para nós mesmos e fazermos esse caminho de autoliderança. Eu costumo brincar que a gente deveria ter um cargo de autolíder antes da gente realmente nomear um líder. E durante esse cargo de autolíder, essa pessoa, esse profissional, ele aprenderia a se autoliderar. E o que é autoliderança por si própria? É justamente você conseguir sair do ponto que você está, liderar esse processo de transformação até um próximo ponto. Então, um ponto de partida claro, um ponto de chegada claro e um caminho entre o ponto A e o ponto B com um plano de ação detalhado. Se você não conseguir ter o discernimento de quais são as ações e indicadores ao longo desse caminho que realmente mostram que você está indo na direção correta, esse processo provavelmente também não será um processo de sucesso. Só que muitas vezes nós como líderes, nós olhamos para o desenvolvimento de outras pessoas nesse caminho. Então a gente sabe identificar o que algum dos nossos colaboradores está deixando a desejar, a gente olha para esse colaborador e a gente sabe o que a gente gostaria dele, mas a autoliderança, ela nos provoca a fazermos toda essa avaliação sobre nós mesmos como líderes e realmente passarmos por todo esse processo. Porque o processo de autoliderança, ele dói, ele provoca desafios, ele não é óbvio. Então, se nós aprendemos a viver o processo de autoliderança, a gente também conhecerá quais são as dificuldades que os nossos liderados terão, né, frente a esse estímulo. Então, eu costumo dizer que não tem como você desenvolver pessoas de alta performance se você não consegue se posicionar nesse lugar. Até porque, quando a gente pensa numa liderança sustentável, ela é uma liderança genuína para ser sustentável. Então, nós precisamos nos transformar como pessoas, como líderes, para que depois essa liderança genuína, transformada, ela transborde no desenvolvimento de outras pessoas. Então, a autoliderança e alta performance são dois termos que eles, inclusive, são redundantes, ao meu ver. Porque não existe uma equipe de alta performance que não seja composta por pessoas que saibam se autoliderar. Porque justamente uma equipe de alta performance, ela é caracterizada por pessoas que saibam desenhar as próprias metas, pessoas que saibam desenhar ações assertivas, ações com resultados mensuráveis, que saibam reportar e avaliar esses indicadores, porque se a gente não gerencia os dados, a gente não consegue saber se esse plano de ação está andando. Então, por isso que, ao meu ver, uma equipe de alta performance é composta naturalmente por pessoas que saibam se autoliderar, a começar pelo líder, né? Porque se o líder não souber se autoliderar, ele também não vai saber provocar esse estado de autocrítica, de melhoria contínua dentro dos seus colaboradores, dentro do seu time. Então, a grande sacada aqui da autoliderança é a gente entender que muitas vezes o líder ele precisa parar um pouco sobre o olhar que ele está focando no time e ele entender que ele primeiro precisa focar nele mesmo. Porque a maioria dos líderes assume o cargo de liderança no fim de uma trajetória excepcional de especialista, né? Então, tudo que ele vinha fazendo como especialista é suficiente para nomeá-lo líder. Ele é reconhecido a ponto dele ser reconhecido como líder. Ele é um expert e se torna líder. No entanto, o que ele carregava ali de expertise, o que ele carregava de habilidades para ser um bom especialista,
não é o suficiente para transformá-lo num bom líder. Então, é natural que todo líder, quando assume a cadeira de liderança ou quando sobe um degrau novo de liderança, ele precisa parar, fazer essa pausa e identificar aonde ele está, aonde ele quer chegar e qual é o trajeto. Quais são as novas habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, que ele precisará para ser de alta performance nessa nova jornada, nesse novo desafio. Não é o que trouxe ele até aqui que vai ser suficiente para galgar um novo caminho de sucesso. Então, quando o líder ele aprende a fazer esse ciclo de melhoria contínua na própria vida, ele também vai transbordar isso na vida da equipe, na vida dos seus colaboradores. Então, toda e qualquer conversa, toda e qualquer reunião de feedback, toda e qualquer reunião de acompanhamento de PDI, né, do plano de desenvolvimento individual, o líder naturalmente vai trazer o colaborador para esse lugar. O que você precisa melhorar, vamos refletir qual é a sua percepção, quais são os feedbacks que você tem recebido. Então, o próprio líder ensina o seu liderado também a se autoliderar. E esse é um ciclo, né, que não tem outra fórmula, a não ser uma fórmula realmente de sucesso para um time de alta performance. Quando nós falamos nessa liderança sustentável, nessa liderança genuína, que é resultado do processo de autoliderança desse líder, a gente está falando justamente sobre ele se transformar a partir do que ele já é. E aqui parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Muitas vezes nós sabemos o nosso ponto de chegada, mas nós não sabemos o nosso ponto de partida. Só que o ponto de partida ele é tão chave no processo de autoliderança quanto um ponto de chegada. E por isso, né, aqui eu quero trazer a importância também de você se alimentar, né, de reuniões constantes de feedback para esse autoconhecimento do seu ponto de chegada. Porque muitas vezes nós somos cegos sobre os pontos que nós precisamos desenvolver e a gente se dispõe a escutar outras pessoas complementa, né, essa nossa etapa de diagnóstico de quem nós somos, de onde nós estamos, antes da gente realmente iniciar a rota, né? Não existe hoje aplicativo que calcule ponto de partida e ponto de chegada, me desculpe. Não existe hoje um aplicativo que calcule a rota até o ponto de chegada sem antes você ter dado para esse aplicativo qual é o seu ponto de partida. E assim também é no nosso processo de autoliderança. É sobre justamente a gente ter um discernimento e uma informação não apenas vindo da gente, mas também das pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, né? Que realmente essa informação, geralmente ela venha através de feedbacks. Você vai fazer um diagnóstico, vai determinar, fazer essa leitura de onde você está, de quem você é, do que você precisa ser melhorado, e daí você vai traçar essa rota. E por que a autoliderança, ela é o ponto inicial para você liderar outras pessoas? Porque se você não viveu isso sobre você mesmo, você muito dificilmente vai conseguir estimular o seu time para esse lugar de autoliderança. Ou seja, o time o tempo inteiro está dependendo de outros para indicar nele o que precisa ser melhorado, ao invés dele mesmo fazer esse ciclo de melhoria contínua, dele estar se alimentando sempre de feedbacks, dele estar olhando sempre para um novo PDI atualizado sobre ele mesmo, e ele está sempre buscando essa melhoria contínua da liderança dele dentro da equipe, dentro desse time de alta performance. A dica de hoje é como a alta liderança determina a construção de um time de alta performance. Descentralização de tomada de decisão. Esse é o termo-chave que tem que te direcionar quando a gente pensa na construção de um time de alta performance. Descentralizar a tomada de decisão. É natural que quando um líder ele inicia a sua própria empresa ou, enfim, ele é líder de outras equipes, né, dentro de empresas terceiras, ele consiga gerar toda a tomada de decisão ao seu redor. Então, ele realmente é o único tomador de decisão, ele é a pessoa que tem o sonho, que tem a visão sobre aquilo, e tá tudo bem até um certo ponto. À medida que as equipes elas vão crescendo, as decisões elas vão se tornando cada vez mais robustas, os processos eles vão aumentando, é necessária a descentralização da tomada de decisão. Por quê? Porque senão esse líder, esse dono, esse empresário, ele se torna o gargalo da tomada de decisão no dia a dia. E quando a gente menos espera, a gente tem ali uma fila de pessoas, uma fila de projetos, uma fila de realmente decisões esperando uma única pessoa para dar vazão nisso tudo.
Então, a alta performance de um time exige a tomada de decisão descentralizada. E como fazer para a gente descentralizar uma tomada de decisão? Um líder precisa criar outros líderes. Então, o líder ele precisa criar outros líderes capazes de cascatear a sua cultura para o restante da equipe. É como se a gente realmente entendesse todo esse modelo como uma cascata, aonde a partir do líder principal desse time, outros líderes responderão direto para ele, e isso vai se cascateando a ponto da gente chegar em equipes grandes, equipes de 300, 600 pessoas, mas que ainda assim vivem a cultura daquele líder maior, mas justamente porque isso foi sendo cascateado. Então, você descentraliza de 1 para 3, de 3 para 9, de 9 para 30 e por aí vai. Então, a descentralização da tomada de decisão é realmente um ponto de virada de chave para a construção de times de alta performance. Enquanto você é líder de poucas pessoas, não tem problema ser descentralizado. Mas à medida que isso aumenta, você precisa tomar uma decisão. E é um romper. Não é algo natural, não é algo simples, não é algo que acontece sem o seu esforço e o seu direcionamento para isso. Porque num primeiro momento, gera-se aquela incerteza, aquela insegurança de que ninguém conseguirá tomar uma decisão com a qualidade, com a rapidez, com a visão que você, líder principal, tem. Mas a verdade é que é treino, né? É um treino, é um direcionamento com um objetivo claro, de você aumentar a performance do seu time. Ou seja, as pessoas elas terão tomadas de decisão mais rápida, elas não dependem de você estar na empresa, você, líder principal, consegue tirar férias sem que a sua equipe seja prejudicada por isso. Então, é um caminho, não acontece do dia para a noite, né? Não acontece e tá tudo bem, mas a gente tem que se dispor a viver esse processo e realmente entender que a gente vai colher esse fruto se a gente se posicionar nesse processo de uma maneira intencional. E para clarear esse processo, eu quero trazer para vocês um caminho aqui, que é um caminho até chegar nesse tão sonhado momento de delegação, né? Que é a descentralização da tomada de decisão. Então, você delega coisas, você delega decisões e essas pessoas, elas começam a agir por elas mesmas. Então, o caminho até delegar, ele tem antes do delegar outros 3 Ds. O delegar, ele é o nosso 4º D, mas nós temos outros 3 Ds antes do delegar. E nesses outros 3 Ds, a presença do líder, ela se faz extremamente necessária para que o delegar depois ele seja um fruto, uma consequência de sucesso. Quais são esses outros 3 Ds? O primeiro D é o definir. Definir o que é o seu critério de excelência. Cada líder, mesmo que ele já assuma uma equipe que se julgue de alta performance, cada líder, quando entra nessa equipe, ele traz com ele mesmo um novo critério de excelência, um novo critério de aceitação, uma nova rotina de reuniões que ele julga importante, uma nova rotina de relatórios, de reportes. Então, a cada novo líder, a gente tem que passar por esse primeiro D de definir de novo, porque é uma definição de acordo com o padrão daquele líder que assume o time. Depois de definido, então, com detalhes, o que é aceitável ou não para aquele líder, a gente vai para o segundo D, que é o demonstrar. O demonstrar também é conduzido pelo líder. O demonstrar é o líder que vai indicar qual é o padrão de gráfico que ele quer, qual é o número que ele quer que grite aos olhos daquele especialista no relatório, qual que é o teor de uma reunião, a postura que uma pessoa ou outra tenha na condução de uma negociação. Então, ele realmente demonstra o que ele definiu. Então, primeiro ele define, depois ele demonstra. E muitas vezes isso daqui pode parecer uma perda de tempo, mas não é. Porque, de novo, entenda que todo esse caminho que está sendo desenhado é para que o líder ele possa experimentar o tão sonhado momento de delegação, né? Só que se a delegação falha, é algum dos outros 3 Ds anteriores que não foi bem feito. Não é a delegação em si. Então, por isso que o definir e o demonstrar exigem a presença do líder junto ao time. Então, isso daqui não é delegável, nem o definir, nem o demonstrar. Depois a gente vai para o terceiro D.
Então, depois que você definiu quais são os seus critérios de excelência, a rotina que você quer para aquele time, você vai demonstrar. Você, se preciso, vai abrir planilha junto, vai montar template junto de reporte, você vai conduzir uma reunião para que a pessoa te observe, você vai realmente demonstrar. E só então você passa para o terceiro D. O terceiro D é o demandar. Demandar é você se posicionar lembrando o outro de tudo que foi trabalhado até ali. Então, você vai lembrar o outro do que foi definido e do que foi demonstrado. Você vai falar para a pessoa todos os dias, toda semana, olha, lembra que na segunda-feira nós temos aquele relatório para enviar para o fulano. Você precisa de ajuda? Olha, se lembre o que eu tinha te pedido sobre aquele gráfico, você precisa de ajuda? Então, essa demanda também é uma proximidade ainda muito forte entre líder e liderado, né? Mas, de novo, são três etapas que exigem, sim, a presença do líder, para que depois disso, bem estabelecido, ele possa usufruir, né, do tão esperado quarto D, que aí sim é o delegar. E uma equipe de alta performance, ela naturalmente ela tem o delegar como um dos pilares, né, dela. Então, é natural que você tenha que passar por isso para delegar. Não existe uma equipe de alta performance onde a delegação ela não existe. Né? Eu até costumo dizer que o microgerenciamento ele é necessário para a construção de time de alta performance. No entanto, chega um ponto que ele precisa de ter data para acabar. E quem coloca a data para acabar o microgerenciamento é o líder. E ele vai colocar essa data do fim do microgerenciamento a partir da sua autoliderança em passar por esses 4 Ds e entender que o time chegou na hora do time experimentar o delegar, né? Muitos líderes gostam do microgerenciamento porque se sentem confortáveis na tomada de decisão centralizada, mas precisa realmente abrir essa cabeça de que não tem problema você se concentrar, né? Você concentrar em você todas as tomadas de decisão. Não tem problema, é uma escolha. Mas entenda que essa escolha ela vai te impedir de chegar numa equipe de alta performance. Por isso é necessário esse processo de autoliderança, dele abrir mão dessa segurança da decisão centralizada, para que ele possa formar, através dessa etapa aqui que eu passei para vocês, essa sequência de 4 Ds, ele formar pessoas que ele confia e que tomem decisões no mesmo caminho que ele tenha ensinado. A dica de hoje é: como lidar com erros e acertos gerados pela autoliderança? Segurança psicológica. Você, líder, tem a responsabilidade de criar um ambiente de segurança psicológica no time que você lidera. E o que é, gente, a segurança psicológica? É justamente o líder poder se posicionar aceitando a tentativa de acerto, mas muitas vezes um erro acompanhando essa tentativa de acerto por parte dos seus liderados. E aqui, para a gente começar a falar de segurança psicológica, a gente vai falar um pouco sobre um conceito básico, que é o conceito de que ninguém se sente bem errando. Então, não tem por que um líder entender que um erro ele vem acompanhado de uma intenção. Aliás, se ele mantém pessoas no time que ele acredita que tem a intenção de errar, para mim, a decisão de liderar desse líder ela é questionável, né? Então, nós temos que liderar pessoas que nós confiamos. E se nós confiamos nessas pessoas, nós partimos de um princípio de que essa pessoa ela não se sentiu bem frente a um erro que ela cometeu. Ponto. Se ela não se sentiu bem, o líder ele tem o papel de criar uma segurança psicológica para que esse erro venha à tona e seja tratado. E aqui tem uma ordem que muda tudo, que é o líder se posicionar primeiro para corrigir o erro e depois para corrigir o funcionário. Então, quando algum erro acontece, um ambiente de segurança psicológica, ele realmente posiciona o líder primeiro interessado em corrigir o erro e, inclusive, proteger esse funcionário.
E só então depois ele vai trazer esse funcionário para um ambiente individual, não um ambiente público, não uma mesa de reuniões, não muitas vezes um grupo de e-mails que está sendo trocado, mas depois ele se posicionar, corrigir o erro, proteger esse funcionário, ele traz o funcionário para uma intervenção junto ao funcionário. Então a segurança psicológica, ela fala disso, fala da possibilidade de um erro vir à tona e da pessoa que cometeu aquele erro, ela não ser punida, né? Principalmente de uma perspectiva pública, onde ela se sente envergonhada, onde ela entende que ela não pode errar, porque o preço do erro é um preço muito alto. E esse termo segurança psicológica, ele se tornou difundido e altamente discutido mundialmente depois de um projeto que foi conduzido dentro do Google, que é uma empresa conhecida, né, pelo prazer que as pessoas que trabalham lá sentem. Então, é um prazer que começou a levantar um pouco o porquê disso para alguns pesquisadores. Em 2012, iniciou uma pesquisa dentro da empresa Google, foi uma pesquisa que durou aproximadamente 2 anos e ela é nomeada de Projeto Aristóteles. E esse Projeto Aristóteles, ele entrevistou mais de 180 times, mais de 30 mil membros, partes desses 180 times, com a intenção de descobrir o porquê das pessoas sentirem tanto prazer em trabalhar no Google, né? E nesse momento, o que veio à tona, enfim, foram necessários algumas rodadas de perguntas e respostas para eles chegarem, porque a verdade é que as hipóteses que os pesquisadores entraram no Google, elas não foram confirmadas, então não é relacionado a tratativa de meios de trabalho, de regime de trabalho, de inclusão, né, de todas as questões dentro do Google, seja de gênero, de nacionalidades. Não era sobre isso, né? Não era sobre ter home office muito antes de pandemia, não. Na verdade, a grande surpresa dos pesquisadores é que o prazer de se trabalhar no Google, ele vem através da permissão de errar, das pessoas poderem falar sobre o erro. E a partir disso, o termo segurança psicológica veio à tona e ele está sendo altamente difundido em todas as grandes empresas, que realmente buscam estratégias para estabelecer a segurança psicológica. Então, de uma maneira prática, como que a gente deve agir quando um funcionário nosso erra, pensando em estimular a autoliderança, né? A autoliderança aqui que está em jogo é a autoliderança do líder. Porque nós, líderes, muitas vezes, perante um erro, nós estouramos. Nós vamos para uma reação que nós mesmos não admiramos. Então, a autoliderança perante um erro é a autoliderança do líder. E por isso é tão importante o líder aprender a se autoliderar antes de querer formar time de alta performance. Porque um time de alta performance tem que ter o direito de errar. Porque a tomada de decisão, ela é descentralizada. Então, as pessoas errarão. Elas acertarão mais, com certeza, mas elas errarão. E aqui vem a autoliderança do líder em ele se controlar perante um erro. Ele entender que se a pessoa errou, a gente parte de um princípio genuíno de que a pessoa não está feliz porque ela errou, ela não tinha a intenção de errar. Então, o líder se posiciona do lado dessa pessoa para que realmente conserte esse erro, arrume a casa, né? Coloque a mão na massa, desça para tratar a crise, se for necessário, e realmente proteger o funcionário. Não foi meu funcionário, foi o meu time. Sou eu o responsável por esse funcionário. Então, é o meu nome que vai para frente, né? Então, é realmente um sentimento de proteção, porque um dos papéis do líder é proteção. Então, ok, ele protegeu esse funcionário, consertou o erro. Depois disso, o líder vai trabalhar na correção do funcionário. Mas é nessa ordem. Não é aquela ordem que primeiro você fala, nossa, mas como que você errou isso de novo? E você humilha, você expõe aquela pessoa. Você muitas vezes faz isso colocando, incluindo outras pessoas em cópia nesse e-mail. Você faz muitas vezes isso numa mesa redonda, né? Com outras pessoas sentadas a essa mesa. E aí depois termina a reunião, você fala, olha, fiz isso para te ajudar, mas estou aqui. Daí já não adianta. Então, a ideia aqui é você realmente fixar a ordem. Primeiro você corrige o fato, primeiro você corrige o erro, depois você corrige a pessoa. Corrigir o fato, corrigir o erro pode ser público, deve ser público, protege o seu funcionário, mas corrigir a pessoa deve ser individual, para que realmente essa pessoa ela não se sinta exposta.
exposta. E a questão aqui, a palavrinha-chave, né, da segurança psicológica, ela é isso, é a exposição, é a gente evitar a exposição. E onde que a autoliderança, ela entra nisso tudo aqui? É nós, líderes, não perdermos o fio da meada quando um erro acontece. E muitas vezes, né, quando o erro acontece, a gente vai para aquele lugar de, tá vendo, eu não devia ter promovido essa pessoa. Tá vendo, eu mesmo que tinha que ter feito, porque daí o erro não aconteceria. E aí a gente põe a perder todo o trabalho que a gente estava fazendo de construção de um time autogerenciado. Porque a gente verbaliza, né? Verbaliza que os outros, ao nosso ver, são incompetentes para aquela demanda, né? E não é sobre isso, é muitas vezes sobre você ter que administrar um pouco, reduzir, tomar a rédea de novo, reduzir um pouco a demanda, trabalhar um pouco naqueles, né, nos até chegar no delegar, de você definir melhor os padrões, de você demonstrar melhor. Então você vai dar um passo atrás para entender aonde que você, como líder, pode fazer uma ação mais efetiva para que da próxima vez esse erro ele não se repita.